Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e nessa aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver exercícios dessa parte aqui de razão e proporção que a gente iniciou na aula passada. Lembrando aqui, né, que essa já é a nossa terceira aula, beleza? Só para reforçar algo que a gente já comentou na aula anterior, eu falei para vocês que dentro dessa parte de matemática e suas tecnologias, a gente está trabalhando essa competência específica 1 aqui para você entender a maneira como você deve, né, estudar a matemática e principalmente entender o tipo de questão que você tem que resolver. Então, se você pegar a BNCC, a nova BNCC, na competência específica 1 de matemática, ela diz o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações diversas situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, fatos das ciências da natureza, ciências humanas, questões socioeconômicas, tecnológicas, divulgadas ou divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para a sua formação geral. Tá certo? Então, quando você estiver estudando matemática, você precisa compreender que essa matemática ela está dentro de outras ciências, dentro das ciências da natureza, das ciências humanas, envolvidas com questões socioeconômicas, com questões tecnológicas, e isso, claro, né? Você vai observar que isso tudo é divulgado dentro de diferentes meios de comunicação, né? No rádio, na TV, na internet, em jornais, revistas e etc. Tudo bem? Então, na nossa aula passada, nós iniciamos essa parte de razão e proporção. E hoje eu vou amarrar um pouquinho mais, porque na aula passada, o que foi que eu fiz? Na aula passada eu mostrei para vocês essa parte de razão aqui. Inclusive, eu fiz isso resolvendo um exercício. E o que eu falei lá para vocês? E quando você tem dois números quaisquer, A e B, sendo que esse B aqui ele precisa ser diferente de zero, uma razão, turma, nada mais é do que uma divisão entre quem? Entre A e B. Então, a divisão você representa assim, A dividido por B, ou A está para B, ou dessa forma aqui, beleza? Então, se você não assistiu a nossa segunda aula, volta lá, dá uma olhadinha que a gente resolveu questões onde eu usei essa ideia aqui, né, de divisão entre A e B. E na aula de hoje, eu vou amarrar um pouquinho mais falando de proporção. O que é uma proporção? Resumindo, é uma igualdade entre duas ou mais o quê? Razões. Olha o que eu coloquei aqui para você. Coloquei essa proporção aqui, olha, A está para B, assim como C está para D, certo? Então, isso aqui é uma proporção, A está para B, assim como C, né? Ó, A está para B, assim como C está para D. Isso daí a gente está recordando, assunto que você já estudou em anos anteriores aí. E a primeira propriedade, que é a que a gente vai começar usando, então, dado uma proporção do tipo A está para B, assim como C está para D, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Olha, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? É isso que está escrito aqui, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, turma, observa bem, esse aqui é um assunto muito básico, mas ele é muito cobrado no Enem. Você vai ter esse assunto sendo cobrado não só dentro da prova de matemática, mas você vai precisar dele para resolver questões de química, para resolver questões de biologia, para resolver questões de história, geografia, física e por aí por diante. Tudo bem? Então, para a gente amarrar isso aí de uma forma bem didática, eu vou resolver com vocês algumas questões, certo? Agora a gente já vai resolver essas questões de uma maneira um pouco mais objetiva. Tudo bem? Então, olha essa primeira questão que eu coloquei aqui. Lembrando que na aula passada eu comentei com vocês que na hora de resolver uma questão, a gente tem que se fazer três perguntas. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: quais são os dados que a questão está me fornecendo? Depois, você se pergunta o que a questão quer saber, ou seja, o que ela está pedindo para você calcular. E só num terceiro momento é que você vai se perguntar como, né? Que parte da matemática eu vou usar, que conceitos, definições, fórmulas, enfim. Então, não esquece disso.
você tem que conversar com a questão, você tem que seguir esses 3 passos, que isso vai te ajudar e muito a organizar o teu pensamento, organizar o teu raciocínio para resolver a questão. Então, bora fazer aqui o primeiro passo. Vamos nos perguntar o que a questão está me dando de informação. Ele fala assim, olha, ele diz aqui, olha, um concurso registrou uma concorrência de 3 vagas para cada 20 candidatos. Opa, então já tem uma informação aqui, olha, 3 vagas para cada 20 candidatos, beleza? Aí ele diz mais, olha, ele diz aqui, se o concurso oferece 750 vagas, então o número de candidatos inscritos foi de quanto? Então, outra informação, esse concurso ofereceu 720 vagas. Então, essa é a primeira pergunta que eu me faço. Quais são os dados da questão? Certo? Eu sei que isso parece muito simples, mas isso vai te ajudar bastante nas questões mais difíceis, certo? E aí, segundo passo, olha o que ele pergunta, o número de candidatos inscritos, certo? Nesse concurso. Vamos fazer o seguinte, turma, vamos chamar esse número de candidatos de X. Então, ele quer saber qual é o número de candidatos X que prestaram, né, esse concurso. Então, bora começar a raciocinar. Observa que ele fala bem aqui, olha, que para cada 3 vagas, você teve 20 candidatos inscritos. Então, já posso montar aqui uma razão, olha, número de vagas pelo número de candidatos, né? Ou seja, para cada 3 vagas, 20 candidatos, beleza? Então, eu tenho uma razão aqui, 3 para 20, né? Número de vagas em relação ao número de candidatos. E eu posso montar logo uma proporção aqui, ó, pensando no seguinte, foram ofertadas 720 vagas, então 3 está para 20, assim como 720 vagas está para quem? Para o número total de candidatos inscritos, que eu resolvi chamar de X. Então, arrumando isso aqui um pouquinho melhor, a proporção que eu tenho é essa aqui, ó. 3 está para 20, assim como 720 está para X. Beleza? Agora eu vou aplicar aquela propriedade que eu acabei de mostrar para vocês. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, trazer para cá para baixo, olha, 3 vezes x é igual a 20 vezes 720. Eu ainda não vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Ainda não vou fazer essa multiplicação, porque eu vou passar o 3 que está multiplicando aqui para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. Esse número total de candidatos inscritos vai ser x igual, aqui vai ficar 20 vezes 720, isso tudo dividido por 3. Observa, não dá para eu dividir 20 por 3, mas dá para eu dividir 720 por 3. Dá para eu fazer essa continha, vou fazer bem aqui no cantinho, olha. 720 dividido por 3, olha. 7 por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, para 7 sobra 1, baixa o 2, fica 12, né? 12 por 3 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, para 12 não sobra nada, mas cuidado, turma, olha, tem que baixar esse 0 aqui, ó. 0 por 3 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, mesmo para 0 não sobrou ninguém, tá certo? Tome muito cuidado, porque tem aluno aqui, turma, que ele simplesmente para bem aqui no 24, não, tem que continuar ali no 0, né? Tem que fazer a divisão ali por 0. Então, ajeitando isso aqui, eu teria, então, a seguinte situação. 20 vezes... Opa, já nem tem mais esse tracinho aqui, né? Vou tirar aqui. Vou colocar para cá. O espaço aqui vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. X igual a 20 vezes 240. Olha essa dica de multiplicação aqui, olha. Esse produto aqui, 20 vezes 240. Eu posso simplesmente multiplicar 2 vezes 24, fazendo aqui, ó. 2 vezes 24. 2 vezes 24 dá quanto? Fácil, né? 48. E acrescenta esses 2 zeros aqui. Então, esse meu número total de candidatos inscritos foi aqui de 4.800 candidatos. Beleza? Então, eu tenho aqui, olha, 4.800 candidatos. Tudo bem, turma? Tranquilo? Então, a nossa alternativa aqui, que produz a resposta
É a letra A. Beleza? Faz sentido aí para você? Vamos ver mais uma questão? Olha essa próxima questão aqui. Né? Vamos ler ela com um pouquinho mais de cuidado. Lembrando daquela nossa ideia. Né? Vamos identificar quais são os dados que essa questão está me fornecendo. Olha, em um concurso público foram preenchidas todas as vagas ofertadas, sendo que 48 dessas vagas foram ocupadas por mulheres. Se para cada 3 mulheres aprovadas nesse concurso existem 2 homens também aprovados, o total de vagas ofertadas foi de quanto? Bora pensar da seguinte forma, pessoal. Esse total de vagas nada mais é do que o número de mulheres mais o número de homens, certo? É isso que eu quero saber. Esse camarada aqui, ó, esse número de mulheres, eu já sei quanto é que é, 48. Então, eu vou correr atrás do quê? Do número de homens. Olha só o que eu posso montar aqui. Eu posso dizer o seguinte, para cada 3 mulheres aprovadas, 2 são homens, certo? Só que eu já tenho 48 mulheres aprovadas. Então, veja, 3 está para 2, ou seja, o número de mulheres aprovadas, olha, o número de mulheres aprovadas está para o número de homens, né, aprovados, 2. Assim como 48 mulheres aprovadas no total vai estar para o total de homens aprovados, que eu chamei de H. Então, eu posso novamente aplicar o princípio fundamental, multiplicando aqui produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ajustando vai ficar 3H igual a 2 vezes 48. Tudo bem? Então, esse 3 que está multiplicando, passa dividindo, eu teria H igual, fazendo essa multiplicação aqui, pessoal, olha. 2 vezes 48, 96. O 3 que estava multiplicando vem dividindo. Olha, posso fazer essa divisão bem aqui, ó, 96 por 3, né? Se eu fizer essa divisão, 96, olha, 9 por 3, bem aqui, ó, olha. 9 dividido por 3 dá 2. Perdão, só um minuto. Só um minuto, já estava pensando na divisão adiante. 9 por 3 dá 3. E 6 por 3, agora sim, né? 2. Então, eu tenho 32 homens. Beleza? 32 homens. Mas o que é que ele quer saber, professor? Ele quer saber o número de mulheres mais o número de homens, que dá o total de vagas, né? Número de mulheres aprovadas mais o número de homens aprovados, que agora eu já sei que é 32. E o número de mulheres, o problema me deu, 48, mais o número de homens que eu acabei de achar, 32. Se você chegar, ou melhor, se você somar, você encontra o número 80. Então, o total de vagas ofertadas é igual a 80. 80 vagas. Beleza? Pronto. Então, bem aqui, letra B, né? Letra B. Então, olha só, turma. Essas duas primeiras questões aí foram questões para a gente relembrar, né, essa parte de razão e principalmente a parte de proporção. Teremos mais questões e questões mais difíceis, mais trabalhadas. Nesse primeiro momento, a gente está meio que desenferrujando aí, né, a nossa memória, estamos recordando, fazendo uma revisão e se você comparar a aula passada com essa aula de hoje, você vai começar a perceber que o nível das questões vai aumentando. Dá uma olhadinha na próxima questão. Numa festa, a razão entre o número de moças e rapazes é 13 sobre 12. A porcentagem de rapazes nessa festa é quanto? Então, vou deixar essa questão aí para você fazer em casa, beleza? Dá uma pausada aí na aula e tenta fazer essa terceira questão. Agora, olha essa quarta questão. Uma questão com um texto um pouquinho maior, né? Já uma questão com um grau de interpretação de texto um pouquinho mais elevado, mas que também você tem condições de fazer. Então,
A ideia das nossas aulas, turma, é uma ideia de dificuldade crescente, tudo bem? Então, você tenta resolver essas duas questões. Na próxima aula, eu entro fazendo a correção delas, beleza? Turma, um obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, ok? E continuem estudando aí. Um grande abraço.